Agora nós vamos tratar da unidade 5 do nosso livro Organização, Processo de Tomada de Decisão e vamos falar das decisões nos setores público e privado. A administração, ela sempre considerou a existência de um enfoque diferenciado para a gestão pública e privada. Uma das principais diferenças é que as organizações públicas não são reguladas pelas leis do mercado, mas por leis orgânicas. Sendo assim, na administração pública, as decisões são tomadas em forma de lei, ou melhor dizendo, em obedecimento à lei. O gestor público, ele pode, deve, precisa fazer o que está determinado pela lei. Os modelos de administração pública existentes no Brasil em termos históricos. A administração pública patrimonialista é o primeiro modelo, em torno de 1936, e suas características principais foram o patriarcalismo, o nepotismo, o clientelismo. Havia pouca divisão entre o público e o privado. A administração pública burocrática, ela começou a ser apresentada em torno de 1967 e suas características principais eram a centralização, a impessoalidade, a hierarquia, a meritocracia. E já se via a separação entre o público e o privado. A administração pública burocrática, ela veio justamente para combater, digamos assim, aperfeiçoar as deficiências da administração pública patrimonialista. A administração pública gerencial, que começou a ser implantada a partir de 1995 com a reforma do Estado, e hoje é o modelo atual, digamos assim, ela visa justamente a descentralização, desconcentração das políticas e atividades públicas, a separação dos órgãos formuladores e executores, a terceirização, a transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais. Então, ela passou a ser implantada para combater as deficiências da administração pública burocrática. Quais são os desafios ao atual modelo de administração pública, Como nós já falamos, a década de 90 evidenciou as consequências dessas decisões e tornou consensual a urgência de rever o modelo da administração pública brasileira, que encerrava 3 grandes desafios: desenvolvimento autossustentado, soberano da nação, garantia de governabilidade e efetividade dos órgãos públicos. Desenvolvimento autossustentado é, antes de tudo, um estado de equilíbrio entre os fatores econômicos, sociais, ambientais, políticos e estratégicos, que propicia o crescimento material e espiritual da vida humana, individual ou associada. Nós estamos ouvindo muito falar em desenvolvimento sustentável, Então, no setor público também essa palavra ela vem a ser destaque. Outro aspecto também do desenvolvimento autossustentado é a questão de gestões continuadas, para que numa gestão, ao final de um governo, não seja abandonado tudo que foi feito dentro daquele governo e se passar para uma outra gestão, desconsiderando a continuidade. Esse desenvolvimento autossustentado também ele está relacionado à continuidade da gestão, independente do gestor anterior ou do gestor posterior. Um povo desenvolvido é um povo equilibrado, busca o novo por intermédio da participação popular, adequação dos objetivos da nação, da gestão, que enfatize as prioridades e reais necessidades da sociedade. Então, esse desenvolvimento autossustentado está relacionado a isso, a atender a demanda da sociedade. A governabilidade. A governabilidade pressupõe confiança, disposição da sociedade para colaborar voluntariamente com as decisões do governo e implica
as seguintes características: atendimento das demandas e pressões sociais, como nós já dissemos anteriormente, transparência do Estado, né? Ele deve ser permanentemente submetido à fiscalização pública e a clandestinidade das suas ações se constitui uma causa óbvia de abuso e de corrupção. Então, isso deve ser revisto e fiscalizado para que seja cada vez mais combatido e evitado. E uma liderança, né, que é a capacidade governamental de perceber, catalisar as aspirações da população, tomar decisões coerentes com estas demandas, além da efetividade dos órgãos públicos. O gestor precisa cumprir com os compromissos assumidos. Os agentes intermediários entre o povo e o governo são os órgãos públicos, pois são instrumentos da ação governamental. Os órgãos públicos classificam-se em órgãos da administração direta, que elaboram as políticas públicas e executam as funções essenciais do governo, como saúde, educação, segurança e justiça, e os órgãos da administração indireta e as organizações estatais, que são responsáveis pela execução de políticas supletivas específicas ou conjunturais. A decisão no setor público, ela é basicamente dividida em dois aspectos: as decisões sociais, que estão relacionadas à função regulatória, distributiva, emotivo-simbólica, estabelecendo limites ou incentivos para regular o comportamento das pessoas na sociedade, e decisões organizacionais, que são implementadas por meio dos órgãos públicos, que são instrumentos essenciais na ação governamental. Como já vimos, são reguladas por leis orgânicas. Quais são os diferenciais da administração pública? Ora, essa administração, ela tem finalidades sociais e não lucrativas. As decisões estratégicas são de longo prazo, se baseiam em valores, são pouco estruturadas, sistemáticas e geralmente irreversíveis. Essas decisões, elas variam de organização para organização e se diferenciam em termos dos sistemas de valores e dos julgamentos administrativos que adotam, né? São as pressões políticas que recebem, as habilidades decisórias dos dirigentes, os recursos que se dispõem, as competências técnicas e as motivações dos servidores. Tudo isso é diferencial da administração pública, então precisa ser pesado, medido e observado, porque vai influenciar no processo decisório. Além desses já citados, nós temos ainda os aspectos relativos ao interesse político partidário, que pode se sobrepor aos interesses coletivos, as decisões operacionais que ficam na dependência de decisões superiores do Legislativo, do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, que é o TCU, ou de outros órgãos burocráticos. Além da dificuldade na avaliação das consequências do processo decisório, na definição de objetivos, limitada pelo grau de incerteza, a maioria dessas decisões concentram-se em objetivos delimitados pelo mandato governal atual, né? E aí no próximo mandato governamental já pode ter uma outra configuração do outro gestor. O aspecto do orçamento público é também baseado em metas de curto prazo. Então, todos esses diferenciais, inclusive as metas de curto prazo, o orçamento público, todos esses fatores, eles influenciam diretamente no processo decisório, diferentemente das decisões no setor privado. Por quê? Porque nas decisões do setor privado, os aspectos estratégicos a serem observados são, de forma geral, entender o mercado onde atua a empresa, né, e todas as forças competitivas daquele mercado, segundo Porter, otimizar as tecnologias industriais, comerciais, organizacionais,
alcançar a efetividade nos processos e objetivos, a eficiência nos objetivos. Então, observa-se que as decisões no setor privado, elas podem em curso ser alteradas, né? Já no setor público, não. As decisões, elas têm que ser tomadas, seguidas, seguindo leis, seguindo determinações e com uma, digamos assim, repercussão futura, né? Para curto prazo, médio prazo e longo prazo, ok? Então, aqui nós terminamos a nossa 5ª unidade e vamos encerrando a nossa disciplina, desejando a todos que tenham bons estudos e que aproveitem do conteúdo do livro e dos exercícios para que possam realizar boas provas e fazer fórum bastante produtivos nas discussões em grupo. Boa sorte a todos!